No episódio de hoje, você vai conhecer uma história de cair o cu da bunda. E pior, aconteceu com o meu pai, Ítalo. Meu pai é um carioca com a voz do Mister Catra, que deixa tudo mais incrível. Então, se você gosta de coisa sobrenatural, está no lugar certo, então vem comigo. Episódio de hoje. O bife que me curou. Bom, vamos lá. Eu era jovem, tinha 16 anos e tinha minha primeira moto, uma Yamaha RD50, tá? Opa, desculpa interromper aqui, mas é que a situação aqui no The Sims é um pouco precária, não tem moto nem carro. Então vai ser uma bicicleta mesmo e é isso aí. Agora pode continuar, pai. E existia um menino lá na minha rua chamado Arísio, né? Desculpa interromper De novo. mas é que assim, não sabemos a procedência do Arísio, então na dúvida, hippie Arísio. Que o pai dele era um delegado muito famoso aqui no Rio, né? Aqui na nossa área. E o Arísio tinha uma RD75, que em tese teria que andar um pouquinho mais do que a minha RD50. Só que eu era moleque, garoto de 16 anos, o Arísio devia ter uns 14. 14, 15. Éramos quase da mesma idade. E aí a gente ficava batendo pega, né? Com as motos, e eu, para variar, sempre ganhava, até porque eu fazia mais curva do que a maioria dos meninos. E aqui no bairro tem uma curva, que ali, nesta curva, tinha um restaurante chamado Gruta da Ilha. E aí eu, fazendo essa curva, disputando um pega, né, com o Arísio bateu com a moto, com a dianteira, com a roda dianteira dele, na traseira da minha moto. A minha moto foi para um lado e eu fui arrastando a minha perna no asfalto, que chegou no osso, né? Enfim, e aí o que eu fiz? Tirei a camisa, limpei aquele buraco que estava na perna, botei a camisa, né, na minha perna e continuei andando. Menino, né? A gente pensa que é super-homem, né? Esse é a inconsequência de ser muito jovem. E eu continuei andando. Mais tarde, tipo umas 2 horas depois, eu fui para casa, né, para lavar a perna, né, que estava tudo sujo de sangue até o pé. E, enfim, e aí começou o problema. Meu pai, quando chegou em casa, que viu o estado da perna, me levou direto para o hospital, né, para fazer um curativo, etc. Chegando lá no hospital, isso aí já era bem à noitinha, né? A perna começou a mudar de cor, né? A perna foi ficando roxa, né? E aí o médico disse que estava com problema de infecção generalizada na perna, né? E que ele iria tentar fazer lá a desinfecção, e, enfim, e aí tentou. E meio que a coisa melhorou, e no dia seguinte a coisa piorou. Aí ficou mais roxo ainda. E aí, levando no hospital, papai no dia seguinte me leva no hospital, e, enfim, papai e mamãe, né? E aí os caras viram e disseram que não tinha muito o que fazer a não ser amputar do joelho para baixo. Mamãe chorava, papai ficou desesperado, disse não é possível, e aí, né, os caras disseram, olha, se não amputar, essa gangrena, né, vai espalhar pelo corpo, risco dele morrer. Enfim, aí meu pai ficou desesperado e, com a mamãe, me levou em outro hospital. Chegando no outro hospital, fizeram uma limpeza, etc e tal, e não foi nada diferente, tá? A perna não reagia e, enfim, queriam me segurar dentro do hospital, inclusive, né? Para, enfim, tirar um pedaço da perna, do joelho para baixo, tá? Com o pé, com tudo. Em suma, papai desesperado ficou, e aí papai queria me tirar do hospital, fizeram ele assinar um termo, né? Porque eu corria risco de vida, segundo eles. Enfim, aí me levaram para casa, né? Os dois muito, muito abalados, desesperados, tá?
A mamãe já falecida, né? Mas na época ela tinha os guias, né? Que ela costumava incorporar, né? Nisso, né? Naquela situação caótica e desesperada, né? Eu estava na sala ainda. Aí nisso vem a mamãe, né? Já incorporada, que eu não entendi nada, e chamou o papai primeiro, né? E aí preparou assim no corredor da casa, né? E aí colocou 2 banquinhos ali, né? E essa entidade manifestada na minha mãe começou a olhar toda a questão, né? E fez uma reza, né? Fez lá uns movimentos, uma reza da minha perna. E aí, num dado momento, pediu ao papai, pediu não perguntou ao papai se tinha carne lá vermelha, né? Na geladeira, cortada em bife. Bom, o papai disse que achava que sim, foi lá na geladeira e encontrou, né? Enfim, aí o papai trouxe aquela carne num pratinho para essa entidade. Aí essa entidade, né, pegou aquele bife, fez lá, enfim, tipo, não é tipo uma reza, mas, enfim, fez lá um ritual na carne, e aí colocou aquela carne, botou a minha perna reta, colocou aquela carne justamente no buraco onde estava tudo. Minha perna estava preta, cara. Era assustador, era muito assustador. Eu, como 16 anos, não tinha ideia de tamanha gravidade do que estava acontecendo comigo, que eu ia morrer, né? Se não cortasse a perna, eu iria morrer. E, em suma, essa entidade, esse guia, né, como chamava-se, colocava a carne, né, nesse buraco, nessa ferida, né, que estava aberta e pustemada, né? Estava com, enfim, com tudo que é tipo de coisa ali dentro, um horror. Dava para você ver os ossos, né? Via pedaços da cartilagem. Foi uma coisa, era realmente muito estranho, né? Enfim, e aí ele colocou essa carne fervia, tá? Por incrível, era uma carne vermelha, né? Era uma carne sem estar cozida, né? Sem ser frita, né? Ela na minha perna, ela ia cozinhando na minha perna, era um negócio assim assustador. E fazia aquele, né? Aquele ruído de quando você pega um bife e coloca numa frigideira. E era isso que acontecia na minha perna, e eu sentia o calor na minha perna. E ele ia rezando, ia cruzando, né, aquele bife para lá e para cá. Aí o bife, ele ficou preto, né, assim, escuro, como uma carne queimada que você acabara de fritar, né? Ele fez isso, né, pela segunda vez com a carne, fez pela terceira vez com a outra carne, né, fazendo toda aquela reza, etc e tal. E esse procedimento, olha, deve ter levado algo em torno de 2 horas, né? E eu com a perna sempre na mesma posição. Isso era iniciozinho da noite, tipo assim, umas 6h30. Eu sei que por volta das 9 da noite, a minha perna começou a mudar de cor, né? Ela que estava assim, roxa, esverdeada, ela foi mudando de cor, sabe? Dava para olhar todo o buraco da perna, né? Saudável, vamos dizer assim, mas a ferida ali aberta, exposta. E aí fez, né, o curativo na minha perna. Enfim, e desde então eu tenho uma perna, ando sobre ela, e ele, né, era uma entidade na minha mãe, manifestada na minha mãe, que era o que a gente chama de Exu, né? Que era uma entidade que todo mundo, né, diz que faz mal, etc e tal, que eu discordo completamente, tá? E aí, né, anos depois, conversando com ele, né, ele me dizia que ele foi médico, né, e que quando estava nessa terra, vamos dizer assim, né, e era médico, ele, para suportar, né, a medicina e tudo aquilo aquelas coisas ruins que ele via, né, ele bebia, até uma hora que, enfim, ele não teve mais condições de trabalhar, né, e teve uma vida bem
bem ruim, bem pobre, né? Perdeu a família dele toda, enfim, foi, de certa forma, marginalizado pela aquela sociedade, e, enfim, é essa a história dele. Por essa aí ninguém esperava, né, galera? Meu pai é o primeiro perneta reverso da história. Mas enfim, se você quer ficar sabendo de mais histórias macabras que nem essa, é só colar aqui que é sucesso. Até o próximo. Tchau, tchau.